Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Scheffer, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Na aula de hoje nós vamos ver proporções entre grandezas, uma ferramenta extremamente importante para aprender física. Vamos para a aula então? Toma cuidado agora, toma cuidado. Olha só, vou tirar o Fabrício aqui que eu estou atrapalhando. Tem uma experiência, tem um reservatório contendo uma certa quantidade de água, é alimentado por uma torneira. E tem uma pessoa que mede o volume de água em vários instantes, a partir do instante t igual a 0 minutos. Os volumes estão relacionados, os volumes e os instantes estão correspondentes foram relacionados conforme a tabela, bem como o gráfico em relação volume e tempo. Então, olha só, 200 litros tem 200 litros no recipiente em 5 minutos, 320 em 10, 440 em 15, 560 em 20. Olha só, a pergunta é, será que elas são grandezas diretamente proporcionais, volume e tempo? Aí tu faz aqui, ó, 200 dividido por 5. 200 dividido por 5, essa razão dá 4. Será que é a mesma coisa que 320 por 10? Não, porque 320 por 10 é 3,2. Será que é a mesma coisa que 440 por 15? Não, diferente. 560 por 20? Não, diferente. Tu vê que são todas diferentes. Conclusão, a proporção não é direta. Então, olha aqui, graficamente, olha a análise gráfica. Graficamente, para 5 minutos eu tive 200 litros. Para 10 minutos eu terei 320. Agora, uma coisa que é interessante é que tu consegue graficamente verificar que no instante t igual a 0 tu tinha 80 litros de volume. Ou uma maneira de verificar é o seguinte, quando aqui aumenta 120, olha aqui, ó. Não, melhor pegar aqui, ó. Digamos que eu não saiba o 80, olha só. Mas eu sei que quando aumenta 120 aqui, passa 5 minutos aqui. Ao aumentar, passa mais 5 minutos aqui, aumenta mais 120. Tá vendo? Então, em 5 minutos anteriores, passou 120. Entrou 120 litros. 200 menos 120 vai dar 80. Então, eu consigo prever quanto tinha já no recipiente, já estava o reservatório com 80 litros. Então, isso aqui não é uma proporção direta, pessoal. Tá? Essa reta aqui não é uma proporção direta. Por que não é? Porque olha aqui, dobra, ó, de 5 para 10. Ou aqui, ó. Tá muito suja essa tabela aí. Deixa eu tirar essa tabela aqui. Vamos colocar novamente aqui ela. Olha aqui, quando aqui multiplica por 2, aqui multiplica por 2, de 5 para 10, aqui multiplicou por 2? Não, não multiplicou por 2. Quando aqui multiplica por 3, aqui multiplica por 3? Não, não multiplicou. Então esse é o problema, não é uma proporção direta. Isso se chama variação linear. O que é uma variação linear? É aquilo que eu estava te mostrando ali, ó, que quando aumenta 5, aqui aumenta 120 aqui. Para cada aumento de 5 no tempo, aumenta 120 litros no volume. Então, observe o seguinte, ó, dessa tabela, tem um valor aqui que não está aqui, ó, que é 0,80 litros. No tempo 0 já tinha 80 litros no reservatório. Volta o Fábio, já tinha 80 litros no reservatório. Então nós vamos fazer uma tabela colocando variação de volume e a variação do tempo. Então, se variar delta, para quem não conhece delta na física, qualquer delta na física é final menos inicial. E final menos inicial significa variação. Então, de 0 para 5 variou 5 minutos.
Tá ali, 5 minutos. E variou de 80 para 120, de 80 para 200, variou 120. Agora, observa que de 0 a 10 variou o dobro. Né? Variou 10 minutos. E olha lá, 240 é o dobro de 120. Agora, o que mais? Observa aqui. Ao passar de 15 minutos, 15 menos 0, ΔT, é 3 vezes maior que 5 minutos. Olha lá a variação. De 120 para 360, multiplicou por 3. Que mais? Que mais? Olha aqui. Em 20 minutos, 4 vezes mais tempo. 120 para 480, 4 vezes mais. Então, volume com tempo não é proporção direta, mas variação de volume pelo tempo é uma proporção direta. Então, olha aqui, ó. Sempre eu tenho ΔV por ΔT dando 24 litros por minuto, porque ΔV é litros e ΔT é tempo. Tá? Então, 120, ó, como é que eu fiz aqui? Ó, 120 por 5 dá 24. 240 por 10 dá 24. 360 por 15 dá 24. 480 por 20 dá 24. Então, ΔV é uma constante vezes o ΔT. Está aqui em cima, ó. Tá aqui em cima. ΔV por ΔT é uma constante. Então, a grandeza variação de volume e variação de tempo são diretamente proporcionais. E a constante proporcionalidade é o 24 litros por minuto. Então, graficamente, vamos tirar o Fábio agora, graficamente, volume por tempo não é proporção direta, mas variação de volume pela variação de tempo é uma proporção direta, é uma reta, sempre será uma reta que passa pela origem. Tá? Daí é proporção direta. Olha aqui, ó, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Isso é proporção direta, meus amigos. Tá? Mas olha só, quem é diretamente proporcional? O volume é diretamente proporcional, a variação do volume é diretamente proporcional à variação de tempo. Tá? Agora, sempre que nós tivermos um gráfico que não passa pela origem, olha aqui, ó, tem aquele termo B, como aquele primeiro gráfico lá, olha lá, ó. Como esse gráfico aqui, ó, tu vê que ele não passa pela origem, ele passa no 80. Isso se chama uma variação linear ou linearidade, tá? Tu vê que isso aqui, ó, cuidado, isso aqui não é proporção direta. Não é proporção direta. Se eu dobrar o x, vezes 2, 2 vezes o x, eu não terei 2 vezes y. Agora, sempre que eu tiver uma reta, o ΔY será diretamente proporcional ao ΔX. Tá? Então, as variações são proporções diretas, mas essa relação entre y e x não é uma proporção direta. Daqui a pouco nós treinamos mais. Segue. Então agora, olha só. Eu tenho duas grandezas, mais um treino aqui. Duas grandezas. E a pergunta é, as grandezas P e H, eu não sei o que é P. P pode ser pressão, H pode ser a altura da coluna, não sei. São duas grandezas quaisquer na física. Tá? A primeira pergunta é, P e H são diretamente proporcionais? Hein? São diretamente proporcionais? Vamos fazer aqui, ó, 24 dividido por 2. Quanto é que dá 24 dividido por 2? Dá 12. É igual ou diferente a 38 dividido por 4? 38 por 2 é 17. 17 por 2 não dá 12. Então isso aqui é diferente.
52 por 6 também é diferente. Que é diferente de 59 por 7. Buenas. Não é, então, não é proporção direta, tá? Agora, será que as variações ΔP e ΔH são diretamente proporcionais? Então, a justificativa aqui, ó, por que P e H não são diretamente proporcionais? Porque a razão não dá sempre o mesmo número entre as variáveis. Agora, será que ΔP e ΔH são diretamente proporcionais? Então, vamos pegar aqui, ó. Quando aqui variar, ó, ΔP por ΔH agora, vamos justificar se são ou não diretamente proporcionais, tá? Quando aqui varia de 24 para 38, variou 14, não é isso? Então, variação de 14, aqui do H variou de 2 para 4, então variou 2. Quanto é que é 14 por 7? 14 por 2, 7. Agora, quanto que varia de 24 a 52? De 24 a 52 variou quanto? Tá lá, ó. Dá 48, vamos fazer aqui, 52 menos 24, tá? Dá 28, né? 28 dividido de 2 para 6 variou 4. 28 por 4 é quanto? Dá 7. Opa, 14 por 2 é 7, 28 por 4 é 7. Tá? Agora, quando varia de 24 a 59, então eu tenho aqui quanto? Eu tenho 35. E de 2 a 7 variou quanto? Variou 5. 35 por 5 dá 7. Vê que a razão de ΔP por ΔH sempre dá 7. Conclusão, ΔP e ΔH são grandezas diretamente proporcionais? Sim. A primeira é que não, mas a segunda é sim. Construir um gráfico de P em relação a H. Vou tirar o Fabris daqui. Olha só, se eu tenho uma relação direta, sempre que eu tiver uma relação direta, ΔP é 7 vezes ΔH, uma relação direta das variações, sempre que eu tiver isso, o gráfico de P versus H dará uma reta. Aqui, dará uma reta. Mas é uma reta que não passa pela origem. Daí ele pede assim, qual é a constante proporcionalidade K em ΔPK ΔH? Tá lá, a constante proporcionalidade é o 7. Ele não pediu, mas vamos construir, ó. Olha o gráfico de ΔP por ΔH. Como a proporção é direta, é uma reta que passa pela origem. Tá? E qual é a relação de P em relação a H? Bom, eu sei que a equação é algo do tipo P igual a KX mais... K vezes KX mais B. B é justamente esse cara aqui, ó. Tá? Então, eu sei que o K é 7. Então, eu vou ter a seguinte equação. P é igual a 7 vezes X mais B. Agora, meu amigo, pega qualquer valor da tabela. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar o 24 e o 2. Para o P igual a 24... 7x, x eu tenho. Quando o P é 24, o H é 2. Então tá ali. Então 7 vezes 2 mais B. Então eu escolho 24 e 2, ou 38 e o 4, ou 59. Escolhe um desses valores e substitui aqui, ó, no P e no... É que não é X, né? É H, por isso que deu crepe antes aqui, não é X. Não é X, é H, né? K vezes Hzão, e aqui também, ó. Aqui também. Vamos arrumar aqui. K, agora sim. Então, eu substitui o P e o H. Então, 24 igual a
14 mais B. Lembrando a nossa primeira aula, a primeira coisa que eu faço é multiplicação. Depois eu subtraio 14 menos 14 desse lado, menos 14 desse lado, e chego à conclusão, menos 14 mais 24, B igual a 10. Portanto, como é que fica a equação? A equação fica P igual a 7 vezes H mais 10. Para conferir se essa equação está correta, basta substituir aqui, ó, substitui 2 aqui, ó, e ver se dá 24, substitui 4 aqui e ver se dá 38, substitui 6 aqui e ver se dá 52. Está ali a equação P igual a 7H mais 10. Beleza? Então está aí a proporção direta e a variação linear. Não confunda. Proporção direta, a reta tem que sair da origem. Variação linear, a reta não sai da origem. Tá? Beleza. Olha só uma utilidade. Vamos fazer o contrário agora. Agora eu parto do gráfico e quero achar a proporção. Os gráficos abaixo representam os valores de volume de uma massa fixa de um gás ideal sob pressão constante em função da temperatura em graus Celsius, figura 1, e em função da temperatura em Kelvin, figura 2. Então, volume e temperatura. Aqui primeiro em graus Celsius, depois em Kelvin. Tu vê que em graus Celsius, ó, o que acontece? Não sai do zero. Então a pergunta é, volume é diretamente proporcional à temperatura em graus Celsius? É uma reta que sai da origem? Não. Então não é, volume com temperatura em graus Celsius não é proporção direta. Agora, volume é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin? Opa, agora sim. É uma reta que sai da origem. Então, é diretamente proporcional? Sim. Volume é direta. Esse é o símbolo, é um símbolo de proporcional, parece um infinito, né? Mas é aberto. Volume proporcional à temperatura, mas em Kelvin. Não é a temperatura em graus Celsius. Como é que eu enxerguei isso? Uma reta inclinada passando pela origem. A pergunta: a variação de volume é diretamente proporcional à temperatura em graus Celsius? Sempre que isso aqui, ó, é uma reta que não passa na origem, isso aqui será o ΔV por o ΔT em graus Celsius será uma proporção, será diretamente proporcional. Sempre. Sempre que eu tiver uma reta em que V versus T é linear, ΔV por ΔT é uma constante. Tá? A variação do volume pela variação da temperatura em graus Celsius é uma proporção direta. Agora, volume por temperatura em graus Celsius não é proporção direta. Agora, olha a pergunta, a variação de volume é diretamente proporcional à variação de temperatura em Kelvin? Sim, também. Então, aqui ó, nós teremos que volume versus temperatura é linear e é proporção direta. Então, é linear? Sim, porque é uma reta inclinada. E é proporção direta, porque é uma reta. Aqui é linear, sim, volume com temperatura, mas não é uma proporção direta. Volume com temperatura. Agora, se me perguntarem, a variação é proporção direta. Aí sim, tá? Tem que tomar cuidado. Se o volume do gás é 70 Kelvin, do gás a 70 Kelvin é 175 litros, qual o volume a 180 Kelvin? Ó, como volume e temperatura em Kelvin é proporção direta, eu posso fazer 70 está para 175 litros, assim como 180 Kelvin está para X. Né? Se tu quiser chamar de X, fazendo uma regra de 3, pode chamar de X, ou tu pode botar aqui, né, qual o seu volume, então vou botar o volume V a 180 Kelvin. Tá? Então tu vê que a razão 70 por 175 tem que ser igual a 180 pelo volume. Então agora, vou tirar o Fábio daqui para fazer, ó, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar por V os dois lados. Por que eu faço isso? Porque daí
eu tiro o volume do lado direito. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse lado por 70, Kelvin, e esse lado por 70 Kelvin. Vê que eu estou colocando inclusive a unidade. Ó. Por que eu quero fazer isso? Olha aqui, ó. Para tirar aquele 70 do numerador. Então, por enquanto, o que nós temos? Volume sobre 175 litros é igual a 180, ó, Kelvin corta com Kelvin, sobre 70. E para finalizar, eu multiplico os dois lados por 175 litros vezes 175 litros. Para que eu vou fazer isso? Para que esses 175 litros simplifique com esse. Então está aqui isolado o volume. Esse zero dá para simplificar com esse zero. E está aqui. O volume é 18 sétimos vezes 175 litros. Olha, eu acredito que esse 175 seja divisível por 7. Vamos lá. Dá 3, tá? Que dá... Opa, 3 não. Estou dormindo. Calma. Dá 2. Então dá 2. 2 vezes 7, 14. Aqui, 17 menos 14 dá 3, dá 5. Então, agora sim, ó, 5 vezes 7, 35. Então, essa divisão aqui de 175 por 7, tanto faz a ordem aí que tu vai realizar. É 18 vezes 175 por 7 dá 25 litros. Pronto, agora é só fazer 18 vezes 25, 18 vezes 25, quanto é que dá isso? 8 vezes 5, 40, 8 vezes 2, 16, 18. Ficou pouco espaço aqui, desculpa. Vou fazer de novo aqui. Ó. 25 vezes 18. Então, vou fazer 25 vezes 18. Então, 25, ixi, agora sim, 25 vezes 18. 8 vezes 5, 40, 8 vezes 2, 16, 20. Aqui dá 25, então dá 0, dá 5, 450. Tá aí. Então, resposta, o volume é de 450 litros. Essa é a resposta. Então, olha só, como pressão e volume... Pressão e temperatura em kelvins, volume e temperatura em Kelvin são diretamente proporcionais, eu acabei descobrindo o valor de volume, tá, para 180 Kelvin. Tá aí já uma utilidade, isso aí já é questão que pode cair no vestibular. Volume e temperatura são diretamente proporcionais, tá? Bom, então, já vimos grandezas diretamente proporcionais, agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Então, tu tem que saber isso aí, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. No seguinte, eu quero um espaço em branco aqui, porque eu quero, olha só. Vamos supor... Onde é que eu tirei isso aqui, que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais? Só para te explicar de onde é que sai isso. Quando tu aprender gases, tu vai ver que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura, que é sempre dada, tem que ser dada em Kelvin. Não pode ser dada em graus Celsius. Bom, se um gás em que o número de mols e a constante se mantém, o que acontece aqui? Quando o volume, quando a pressão se mantiver constante, V e T são diretamente proporcionais. Então, o que eu quero te dar uma ideia é que quando tu aprender o conteúdo e ele falar para você assim, temos um gás ideal em que o número de mols é constante e a pressão é constante. Quando isso acontecer, a razão V por T será uma constante. Ou seja, o volume será diretamente proporcional à temperatura. Que foi o que a questão apresentou. Então, isso
tu vai deduzir que a proporção é direta. Tu vai saber que a proporção é direta entre volume e temperatura. Aqui eu estou te falando, é porque eu te dei o volume e a temperatura, uma reta que passa pela origem. Mas o que eu quero que tu entendas é que digamos que tu saiba que pressão vezes volume é o número de mols, R é a constante dos gases ideais vezes a temperatura em Kelvin. Se tu sabe disso e aplica uma condição em cima disso, que condição é essa, Fábio? A condição é que a pressão vai se manter constante, só vai variar volume e temperatura, então a proporção será direta. Se dobra, para um volume V, a temperatura é T. Se dobra o volume, dobra a temperatura. Triplica a temperatura, triplica o volume. Isto é uma proporção direta. Tudo que acontece com uma variável acontece com a outra na mesma proporção. Beleza? Espero que tenha entendido aí. Opa, tirar o Fábio daqui. Tá? Muitas vezes o que o aluno faz e que não deve, tá? É o seguinte, ele te dá uma relação entre, tu tem que saber a relação pressão-volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. Às vezes ele não diz que esse cara é constante. Se ele não falar que esse cara é constante, se isso for variável, se ele falar que é constante, beleza, é proporção direta. Agora, se ele não falar, se o elaborador da questão não falar que a pressão é constante, tu não pode inferir, porque pode acontecer desse cara ser variável, desse cara ser variável, desse cara ser variável. Aí V e T não serão diretamente proporcionais. Tu tens que entender que para ser proporção direta tem que ter duas variáveis apenas e o resto tudo constante, tá? Eu vou te mostrar aqui um erro clássico que acontece, que é o seguinte, ó. Muitos alunos conhecem essa expressão aqui, quer ver? A diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, tá? Aí eu te pergunto, U é diretamente proporcional a I ou não é? Muitos se respondem sim, é. Ah, olha o que eu falei. U só será diretamente proporcional ao I se a razão U por I for uma constante. Se isso aqui sempre der o mesmo valor, aí será uma... Aí sim, se for uma constante, o U é diretamente proporcional ao I. Qual é o grande problema? Muitos alunos não sabem que existem resistores de resistência variável. Então, essa história que a diferença de potencial é diretamente proporcional ao I só será verdade se o R for constante. Tá? Porque às vezes eu tenho o U variável, o R variável e o I variável. Aí a proporção entre U e I não é direta. Observem que tu tem que ter apenas duas variáveis e o resto tudo constante. Então, muito cuidado ao analisar uma proporção. Tá?